Olá! Vamos sintetizar os principais conceitos que aprendemos nesta aula para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? O HTML vem sendo utilizado para o desenvolvimento de páginas da internet desde a sua concepção no Conselho Europeu de Pesquisas Nucleares, o CERN, em 1991. Divulgada em dezembro de 1999, a última especificação do W3C, o consórcio da rede de alcance mundial, recomenda a versão 4.01 como padrão de desenvolvimento do HTML. Novamente, o HTML sofreu reformulação com base na estrutura de documentos XML. Surgiu assim o XHTML, ou Linguagem de Marcação de Texto Extensível, considerada o novo padrão de desenvolvimento web. Existem vários softwares que podem ser usados para construir uma página web utilizando o HTML. Como exemplo, podemos citar o Dreamweaver, o TopStyle, o Notepad++, o FrontPage e alguns mais. Nós vamos começar usando o bloco de notas, porque ele também possibilita a construção de páginas e você já tem instalado na sua máquina. Então, nos exemplos a seguir, utilizaremos o bloco de notas, ok? Agora, vamos relembrar os passos para criar um documento em HTML. Identificação do documento, o doctype. A primeira coisa que fazemos ao codificar um documento é a sua identificação, e para isso usamos o doctype. O doctype é a forma de dizer ao navegador qual é a especificação do HTML ou XHTML baseado nos padrões W3C. Para entender melhor, imagine a seguinte situação. Sandro é um técnico em informática e foi responsável por criar um site para o Sr. Ubaldo, um artesão de alpargatas. Você se lembra da história dele no roteiro dessa aula? Pois bem, o Sandro fez todo o site com textos, imagens, formulários, ficou uma aparência muito bonita, mas ele programou todo o site testando apenas no Google Chrome. O problema é que quando ele testou nos outros navegadores, como o Explorer e o Firefox, a página que ele havia construído ficou toda desconfigurada. O layout ficou muito estranho. Sandro ficou preocupado. Afinal, como poderia entregar uma página web com esses problemas? Então, resolveu conferir toda a codificação da página e descobriu que havia se esquecido de fazer a identificação do documento, ou seja, faltava o doctype. HTML 4.01. 3 tipos de documentos são Transitional, Frameset e Strict. HTML 4.01 Transactional. Possui toda a qualidade do HTML 4.1, porém usa elementos desaprovados ou obsoletos. Inclui tanto os elementos estruturais como os elementos de apresentação, misturam estilos com conteúdos. Já o HTML 4.1 Frameset utiliza as molduras, ou seja, os frames, e também é transitório. Por fim, o HTML 4.01 Strict segue padrões exigidos pelo W3C, portanto, cumprindo as especificações. Usa-se para escrever código limpo, livre de misturas entre estilos e conteúdos. Da mesma maneira, vimos também que, assim como acontece com o HTML, existem também as especificações doctype para os documentos XML. Como vimos, o doctype identifica o tipo de documento, nesse caso, HTML 4.01 Transitional. A tag HTML é o elemento raiz do documento, identifica e informa ao navegador o tipo de documento, é utilizado no início e no fim do arquivo. Na tag head, inserimos informações como título, palavra-chave, tipo de caractere, etc. A meta define informações complementares, tais como o tipo de documento e da versão de caracteres utilizada.
No Brasil, devemos adotar o código ISO 88591, que representa o conjunto de caracteres dos países latinos. Na tag Title, definimos a informação que aparece na aba do navegador, como nesse exemplo, título do documento. Ele aparece na aba azul do navegador Explorer. Body é o corpo da página, onde serão inseridas as demais tags de marcação. O importante para os padrões XHTML é não deixar nenhuma tag aberta, ou seja, body abre e barra body fecha, assim como as tags isoladas, por exemplo, o BR para o HTML e o BR barra para o XHTML. Como vimos, as páginas devem ser criadas conforme as recomendações do W3C, evitando principalmente na formatação o uso de tags desaprovadas. Portanto, deve-se utilizar o CSS, estilo páginas em cascata, para fazer a formatação correta do documento. A inserção dessa formatação é realizada por meio da tag Style e poderá ser aplicada em 3 níveis diferentes: formatação de nível local, formatação de nível geral, formatação de nível global. A formatação em nível local é usada quando há necessidade de formatar uma tag especial. Você se lembra o que é tag? Tag é uma palavra-chave usada para informar ao navegador como deve ser apresentado o website. Na formatação de nível geral, a tag Style deve ficar no início do documento e conter todos os parâmetros de formatação. Perceba que no exemplo que temos na tela, a tag, ou seja, o link, identifica o documento a ser adicionado ao documento principal, no caso, o estilo CSS. E na formatação de nível global, devemos criar um link dentro do documento HTML para identificar um documento de formatação CSS. Percebam no exemplo que a tag link identifica o documento a ser adicionado ao documento principal, no caso, o estilo CSS. Classes e identificadores permitem que vários estilos sejam aplicados na mesma tag. Nesse caso, devemos colocar o class junto à tag. Percebam no exemplo. A inserção de texto é realizada diretamente no corpo do documento, geralmente utilizando a tag P e /P para identificar o início e o fim do parágrafo, respectivamente. Por exemplo, a utilização das tags de abertura e fechamento de parágrafo. Outra tag que deverá ser levada em consideração é a tag BR, que realiza a quebra automática do texto para outra linha. Percebam isso no exemplo. Font size. Este tópico indica o tamanho da fonte definido com base em determinada unidade de medida. As unidades mais comuns para os padrões web são pontos, pt, e pixel, px. A tag Font Family é usada para definir uma lista de fontes e sua prioridade para apresentação em uma página. Se a primeira fonte da lista não estiver instalada na máquina do usuário, deverá ser usada a segunda, e assim por diante, até ser encontrada uma fonte instalada. A tag Font Style define a escolha da fonte em normal, italic ou oblique. Um dos estilos mais usados é o itálico. A expressão identifica o peso da fonte e é notado quando utilizamos determinada fonte em negrito. Para efeito de comparação, uma fonte normal tem valor 400 e seu negrito 700, mas esses valores podem sofrer mudanças conforme as famílias de fontes escolhidas. Os valores mais comuns são 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Fazendo algumas modificações com esta tag, podemos obter este resultado.
O text decoration, ou decoração de texto, é representado por uma linha junto ao texto. O mais comum é o sublinhado, usado em palavras que indicam um link. Nesse exemplo, vamos incorporar uma facilidade do CSS, que é a formatação de vários identificadores em uma única linha, e depois formatações específicas. Veja o resultado nesse exemplo de tela. A tag Text Transform modifica a configuração da letra, diferenciando caracteres maiúsculos de minúsculos. O resultado da tela, que podemos ver nessa imagem, mostra o efeito de capitalize para a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Lowercase para todas as minúsculas. None para o original e uppercase para todas as maiúsculas. A tag Text Align permite que se faça o alinhamento de texto na forma desejada no contexto de sua aplicação, em uma página ou uma tabela, por exemplo, alinhando o texto ao centro, à esquerda ou à direita. Nesse exemplo, o alinhamento serve de referência para uma página da web. Cores. A utilização de cores é essencial para a criação de uma boa página na web, mas é preciso ter cuidado para não exagerar. O importante é adotar o conceito de harmonia das tonalidades, que podem ser identificadas por meio das palavras em inglês black, blue, red, sky blue, green, etc. Para obter mais opções de cores, podemos utilizar as referências em hexadecimal, cujos valores representam o sistema RGB, do inglês Red, Green and Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Cada par de valores em hexadecimal representa a força de um elemento no sistema RGB, como podemos observar nesta tabela. Assim finalizamos esta aula, lembrando que esta apresentação é apenas um resumo do tema e que não deve ser considerado como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!